Abram a palavra do Senhor comigo aí em 2 Crônicas 32. 2 Crônicas 32. Amém? Quem encontrou aí, dá uma glória a Deus. Amém, amém. Então nós vamos ler aqui, do versículo 1 até o 21. Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre eles. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais e militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiadas em Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele nos está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e só sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que os meus antepassados, o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar-me das minhas mãos, a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-lo ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, ao Senhor e ao seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-los e amedrontá-los, com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos de homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus, e o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado.
Tá glória, chega no piano. Feche seus olhos aí, vamos orar mais uma vez. Pai querido e amado, nós entramos agora, Pai, na Tua presença nesta noite, reconhecendo, Pai, que sem Ti nós nada somos, que sem Ti nós nada podemos fazer, Pai. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigada, Pai, porque mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às afrontas, Pai, a lutas, ao cotidiano, a rotina do dia a dia, Pai, a Tua mão permaneceu sobre nós. E hoje nós abrimos o nosso coração, Pai, para receber a Tua palavra. Que toda distração, Pai, todo medo, toda ansiedade, toda resistência espiritual venham cair por terra, Pai, em nome de Jesus. O Senhor tem liberdade em nosso meio, Pai. Sinta-se à vontade em nosso meio. Fala conosco, Pai, profundamente. Restaura a família, Pai, restaure corações, fortaleça os nossos corações, renove, Pai, a nossa fé, levante, Pai, aqueles que porventura, Pai, chegaram aqui abatidos, que esta palavra, Pai, não seja mais uma palavra somente ouvida, mas que essa palavra venha de encontro ao nosso coração para ser vivida, Pai, que ela encontre terra fértil em nossos corações. Que ela encontre, Pai, lugar de pouso para que produza os efeitos e os frutos para o qual ela foi lançada, Pai. Nós declaramos que esse ambiente pertence ao Senhor, nós declaramos que a nossa vida pertence ao Senhor, e toda honra, toda glória e todo louvor seja dada a Ti, não só hoje, mas todos os dias. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Quem se lembra de Ezequias? Pastor, não tem cabulada com esse Ezequias, né, pastor? Porque no último culto que eu trouxe aqui, quem estava aqui presente no culto da família do mês passado, a gente falou sobre o quê? Ezequias, né? Então eu falei com você sobre Ezequias no último culto da família e Deus me trouxe uma outra palavra com relação a Ezequias que tocou profundamente no meu coração. E eu quero compartilhar com a igreja e eu quero que vocês fiquem atentos, porque durante a elaboração, né, enquanto Deus dava a palavra, Deus falou fortemente ao meu coração e eu espero profundamente que Ele fale também ao coração de cada um aqui. Amém? Então, a primeira fase da vida de Ezequias corresponde ao do período até a profecia da sua morte. E a segunda fase corresponde ao período que Deus acrescenta a ele mais 15 anos de vida, que foi o que a gente falou aqui no último culto, quando o Senhor fala com ele que ia dar para ele uma nova chance, que ele ia viver mais 15 anos, mas que era para ele colocar em ordem a sua casa. Então, hoje nós não vamos falar sobre essa segunda fase de Ezequias, nós vamos falar sobre o contexto geral da vida de Ezequias. Resumindo, como eu já te trouxe aqui no último culto, ele era filho de Acás. E Acás era um rei mau, um rei que foi capaz de trocar o altar de Deus com letra maiúscula. Vocês viram no texto aí que nós lemos, tanto de Deus com letra minúscula? Sim? Pois é, então esse rei Acás, ele foi um rei mau, capaz de trocar o altar de Deus com letra maiúscula por altares pagãos, né? E Ezequias, apesar de nascer nesse ambiente idólatra, ele foi fiel ao Senhor em todo o tempo. Ele foi designado pelo próprio Deus para reinar sobre Judá. Ele reestabeleceu o culto e a adoração a Deus. Pensa só na responsabilidade desse homem. A primeira marca do seu governo foi mandar remover todos os altares. Imagina só, o cara chega no governo e já manda assim, arranca tudo. Tira tudo. Remove todos os altares que foram levantados para outros deuses. Ele teve essa ousadia. Ele mandou acabar com todos os altares que foram levantados para esses outros deuses, para os deuses com letras minúsculas que nós lemos, né? O povo, naquela época, andava cativo, andava escondido. E quem tinha aliança com Deus não podia mais adorar em liberdade. Não podia mais adorar
né, assim, para todos verem, eles estavam sendo proibidos de adorar, não tinha mais o jeito como adorar com fidelidade, com liberdade e mostrar a sua fidelidade ao Senhor. Os levitas e os sacerdotes, eles estavam adorando, mas sabe como? Escondido. Eles estavam adorando escondido. E aí Ezequias manda descer os altares, manda descer tudo, e aí ele chama todo o povo, ele chama a todos e avisa, ele faz um aviso que foi a mudança naquele contexto, naquele momento. Ele fala assim pro povo: ei, o culto voltou. A adoração voltou. Agora nós vamos ter liberdade para adorar. Nós vamos ter liberdade para adorar o Deus verdadeiro e não os deuses que eram adorados naqueles altares que foram levantados. E aí Ezequias, ele pega aquela cidade daquela maneira, daquele jeito, e ele começa a sondar o povo, ele chama o povo, ele começa a sondar o povo de como seria a maneira, de como que eles iriam fazer aquilo, como que eles iriam cultuar e como que eles iriam restaurar o altar do Deus verdadeiro. O povo, naquela época, eles não subiam mais para Jerusalém para adorar. Eles não celebravam mais, eles não celebravam mais a Páscoa, eles não ofertavam mais, eles estavam desse jeito, escondidos, não podiam adorar com liberdade. Então Ezequias, ele pegou aquele povo todo que fazia, quando continuou fazendo, aqueles que continuaram fazendo, mas faziam escondido, Ezequias pegou aquele povo e ele teve que reensinar aquele povo a adorar, reensinar aquele povo a adorar um único e verdadeiro Senhor. E aí ele trouxe de volta a adoração, o hábito da adoração, da comunhão, da entrega, da aliança. E aí, depois disso tudo, porque tem muita história, né? Eu estou aqui resumindo, senão nós vamos até 9h30, não, é até 2h30, né? Mas depois disso tudo, como a gente leu lá no comecinho, que a gente leu assim, ó, depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, porque tem muita história até aí, mas a gente vai se atentar para um contexto só, amém? No auge do seu governo, Ezequias, ele sofreu ameaças, invasão, pelo temido Senaqueribe, o rei da Síria. Senaqueribe era um rei das maiores potências daquela época. Quando falava Senaqueribe, o povo fazia assim, ó, tremia. E já era de costume, o povo já sabia que Senaqueribe falou, acabou. Senaqueribe mandou, já era. Todo mundo já sabia, era de costume do povo. O povo conhecia Senaqueribe. Todo mundo sabia que quando ele mandava uma carta de afronta, como a gente leu aqui no texto, que ele mandou uma carta para Ezequias, mandou uma carta para ser lida lá para o povo, era ler, aceitar e meter o pé. Ninguém discutia. Ninguém, não adiantava tentar. Ele mesmo fala aqui, vocês perceberam no texto que nós lemos? Quem é vocês? Ninguém, nenhum outro Deus foi capaz de nos paralisar. Ele fez aqui a carta dele se exaltando, né? Com aquele egocentrismo que ele tinha, de fato que ele tinha, porque as pessoas se prostravam diante do que ele falava. Tinham medo dele. Não adiantava tentar. Era só reconhecer que perdeu e sair de cena. Só que o Senaqueribe mandou uma carta. E dessa vez, porque ele fala assim, todas as outras vezes, todos os outros povos, dos meus antepassados, quer dizer, durante toda a história, ninguém nunca conseguiu vencer Senaqueribe. Só que dessa vez, Senaqueribe mandou essa carta, só que ele não tinha noção para quem ele estava mandando essa carta. Ele não tinha noção para quem ele estava mandando. Quando o inimigo, presta atenção aqui, igreja, preste atenção que eu falei com vocês, que Deus falou muito comigo em cada pontinho assim, ó, e foi assim algo que veio profundo no meu coração. Quando o inimigo se levanta contra nós,
ele não tem noção de contra quem ele está se levantando. Glória a Deus. O inimigo mandou a carta, uma carta de afronta. É só para ler e concordar, ou seja, lê, assina embaixo e mete o pé. Mas ele não conhecia a vida de Ezequias no secreto. Ele não tinha noção da aliança que Ezequias tinha com o verdadeiro Deus. Ele não tinha noção. E olha, igreja, fica complicado para o inimigo quando ele se levanta contra a vida de alguém que tem intimidade e aliança com Deus. Aí eu te pergunto, como está a sua intimidade e a sua aliança com o Senhor? Porque quando o inimigo se levanta, fica complicado quando ele encontra alguém que tem intimidade e tem aliança com o Senhor. Os levitas, lembra que eu falei que Ezequias chamou todo mundo, papapá, resolveu, aconteceu, vamos adorar, tirou os altares dos outros deuses e tal. Os levitas e os sacerdotes, eles estavam afiados. Dessa vez estava tudo organizado. Lá em 2 Crônicas 31 diz assim, ó: Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turnos, cada um de acordo com seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem, darem graças e cantarem louvores junto às portas da habitação do Senhor. Lá em 2 Crônicas 31, mais um pouquinho para frente, no versículo 20, diz assim: foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e os mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Aleluia. Igreja, naquela época que Senaqueribe mandou essa carta, a adoração estava imperando de volta. A adoração estava ali imperando. Tudo estava prosperando. Eles estavam adorando, eles estavam afiados. E anota aí uma coisa, anota aí, quem não trouxe caneta, anota aí, ó. Preste atenção. Tem guerras que nós vamos vencer literalmente somente através da adoração e da oração. Verdade. E então Ezequias recebeu a carta de afronta, e uma das coisas que estava dizendo na carta era que ele não iria adiantar clamar e pedir ao Deus dele. Não ia adiantar, porque quando Senaqueribe mandava uma carta dizendo que iria sitiar uma cidade, só tinha que obedecer e tirar o time de campo, era só um aviso. Vocês entendem aqui que Senaqueribe estava mandando um aviso? E não dava nem chance para quem recebia esse tipo de carta para reagir. Não adiantava reagir, né? Não adiantava planejar, era uma ordem. Era uma ordem para abrir mão de onde você estava e cascou fora. Preserva pelo menos sua família e vai, vaza. Era isso que Senaqueribe estava dizendo, né? Só que com Ezequias foi diferente. Ezequias estava pronto para o dia da afronta. Ele estava pronto para o dia da afronta. E aqui nós tiramos uma outra lição que eu quero que você grave no seu coração. A nossa vida diária de oração, de jejum, de leitura da palavra, de entrega, de renúncia, de intimidade com o Senhor, está nos habilitando para o dia da afronta. Como que está a nossa vida diária com Deus? Porque é isso que vai dizer como você vai estar no dia da afronta. Porque nesses dias nós estamos treinando para os dias de guerra. A nossa vida diária com Deus nos prepara para a guerra. Nos prepara para a guerra. Porque é inevitável que as guerras aconteçam. Sim ou não? A palavra do Senhor nos diz que nesse mundo nós teríamos o quê? É inevitável que elas venham. E nós estamos preparados para o dia de guerra? Analise o homem a si mesmo. Você está preparado para o dia de guerra?
Senaqueribe mandou a carta, que foi lida na porta da cidade, e disse para o povo: não adianta orar, não adianta pedir, não adianta clamar ao Deus de Ezequias, porque as outras nações, os outros reis vieram e foram todos vencidos. Ele estava dizendo com convicção, com certeza, que assim como ele venceu os outros lugares, em outros lugares, ele venceria ali de novo. Ele estava certo disso. Ali, assim como ele foi bem sucedido em outros povos, em outra época, ele estava decretando que ele seria vencedor naquele lugar também. E igreja, o que o inimigo quer é que a gente duvide do poder soberano de Deus. Porque muitas das vezes, se nós recebêssemos, faça aí uma analogia com a sua vida, uma carta de afronta dessa, a gente dá no pé. A gente dá no pé. Porque é mais fácil. É mais fácil. Mas não. Ele se manteve firme. E o inimigo, ele quer isso. Ele quer que a gente perca a nossa fé. Ele quer que a gente duvide do poder soberano do nosso Deus, mesmo diante de uma causa que parece impossível. É isso que ele quer fazer conosco, que a gente perca essa fé, que a gente duvide do que Deus é capaz de fazer. E ele sabe, o inimigo das nossas almas sabe que se ele roubar a nossa convicção em Deus, ele já venceu a parada. Se ele rouba isso de nós, ele já venceu. Ele sabe que se a gente duvidar que o nosso Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação, ele já venceu a guerra. A intenção do inimigo é nos paralisar, é minar a nossa fé, é roubar a nossa convicção. Essa fé convicta, plena, de tentar fazer com que a gente desista, de que a gente retroceda diante das afrontas, diante das ameaças. Ei, preste atenção, quem tem convicção, quem tem fé, pode soprar o vento que for. Pode vir a tempestade que vier. O inferno inteiro pode se levantar. O barco pode balançar para um lado, pode balançar para o outro, mas a convicção, a fé não é abalada. Não é abalada. A gente pode até saber que Deus não fez hoje, mas Ele vai fazer amanhã. Ele não fez agora, porque a gente é igual menino birrento. Senhor, eu quero, mas eu quero agora. Ele pode não fazer agora, mas Ele vai fazer no tempo dele. Deus não abriu hoje, mas Ele vai abrir amanhã. Sabe por quê, igreja? Nós não andamos pelo que nós vemos. Está aqui em 2 Coríntios 5,7, porque nós vivemos por quê? Por fé. Nós não vivemos pelo que vemos. A gente pode até ver com os nossos olhos naturais que é impossível. Mas não é por isso, pelos nossos olhos naturais que nós vivemos pela fé. É pela fé. E aí Ezequias escuta a carta de afronta e diz assim, olha aqui, outro ponto importante que eu fiquei assim, quando Deus falou da glória. Lembra que eu falei? Se muitos de nós recebêssemos uma carta dessa, muito provavelmente a gente ia pegar o que é nosso, pegar a nossa família e dar no pé. Sabe o que Ezequias fez quando ele recebeu a carta? Ele falou assim, vou para a casa do Senhor. Para onde nós vamos quando as afrontas chegam para nós? Ezequias, ele rasgou suas vestes e se vestiu de veste de pano de saco. Está lá no livro de Isaías, relata com mais detalhes esse acontecimento, assim, ó. Isaías 37:1, que ele diz assim, quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu o pano de saco e entrou aonde? No templo do Senhor. Para onde nós temos ido quando
as afrontas, as dificuldades e as nossas guerras aparecem. E outra coisa a gente pode discernir aqui também, tem dias que são dias de vestes reais. E tem dias que são dias de pano de saco. Tenho certeza que todos nós já passamos por dias assim, né? Tem dias que nós estamos de pé com vestes reais. E tem dias que é pano de saco, dias de guerra, dias de humilhação. Ezequias fala isso aqui, ó. Ele fala assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de humilhação e de vergonha. E quando ele se vê naquela situação, o que ele faz? Rasga suas vestes, põe o pano de saco e vai para onde? Para a casa do Senhor. É nesses dias que nós devemos nos posicionar, convictos de onde buscar refúgio, de onde buscar recurso e com quem buscar também. Aleluia! Porque Ezequias, ele podia ter recebido aquela carta e fazer como muitos de nós fazemos muitas das vezes, de ficar lamentando. Ai, o que eu vou fazer agora, meu Deus, uma carta dessa. Fala aí, de verdade, isso só aconteceu comigo? Muitas das vezes quando a gente recebe, o que eu vou fazer? E você trava ali e fica se perguntando, Senhor, o que eu vou fazer? E fica lamentando aquela notícia que você recebeu. E aí você fica assim, meu Deus, mas e agora? O que será de mim? Senhor, eu fui tão fiel, eu orei tanto, eu jejuei tanto, e agora? Preste atenção, a nossa fidelidade não vai nos isentar de sermos provados. Verdade. Então, não acredite nessas promessas de vem para o Senhor, seus problemas acabaram. A nossa fidelidade não vai impedir não vai nos isentar de passarmos pelo que tivermos que passar. Não vai nos isentar da afronta chegar até nós, de termos que lutar muitas guerras. Mas pode ter certeza, a nossa fidelidade muda a qualidade da nossa aprovação. Aleluia! O que vai fazer toda a diferença é a nossa fidelidade, que vai mudar a qualidade da nossa vida. A Bíblia diz que Ezequias entra na casa do Senhor e vai buscar conselho com o profeta Isaías. Outra coisa que Deus falou comigo aqui no meu coração, no sentido de, ele foi para onde? Para onde que ele foi? Buscar conselho. O pastor falou aqui de conselho. Não foi? Ele foi buscar conselho com quem? Com o profeta. Preste atenção aqui. Dependendo da aliança que temos, já vencemos a guerra ou já morremos antes mesmo de começar. Cuidado com que tipo de pessoa você tem buscado conselho. Porque para muita gente, na hora da aprovação, corre para primeira pessoa que vê. Corre para uma pessoa que não professa a mesma fé. Corre para pessoas do mundo para buscar conselho. Corre para as redes sociais. Gente que tem de cristão, bocó, jacu, retardado. Se expondo nas redes sociais. Não, pior do que isso. Eu sou psicóloga, quem sabe? Ô pastor, daqui uns dias eu não vou ter profissão mais não. A IA tá tomando meu lugar. Eu já consultei lá. Por que eu tô assim? Gente, outro dia eu ouvi uma modinha. E eu falei assim, bacana pro mundo, pros ímpios. Mas tinha tanto cristão fazendo que eu fiquei com vergonha. Perguntando para IA assim, qual que é a minha bênção? Qual que é a minha maldição? Vocês viram isso? Tá procurando esse lado bem, posso matar? Não. Isso é o terror das torcidas. Igreja, sério. E eu não fazia isso não,
tenho certeza, em nome de Jesus. Aí, você pode. Vou te pegar de jeito. Se puxar aqui é só assunto bíblico. Entendi. Quem tem coragem de mostrar a conversa que eu ia pra mim aqui agora? Eita glória! Eita glória! Glória a Deus. Nem ele falou que tem, porque não tem. Porque ele nunca consultou. Glória a Deus! Glória a Deus! Igreja, muito que Tem coisa de remédio. Já vai É nessa só os poeira. mais evoluídos, pastor Silvio. Glória a Deus. Igreja, é sério, nós estamos brincando. Mas fala comigo de verdade. Onde que nós vamos parar desse jeito? Onde que nós vamos parar? Igual eu falei, tá tudo bem, é aceitável o mundo fazer isso. Mas nós não tem condição. Sabe, nós devemos ter aliança com gente. Com gente. Igual Ezequias tinha com Isaías. Com gente do mesmo nível de fé que a gente ou maior. Aleluia, amém, amém. Aleluia. É esse tipo de pessoa que a gente deve procurar para se aconselhar. Amém, aleluia. Glória a Deus. Que tenham valores e convicções alinhados com aquilo que a gente acredita. Glória. Valores alinhados com os nossos. Né? E Isaías, ele foi buscar conselho do Senhor. Aí, outra diferença. Tá tudo certo o mundo fazer isso. Olha aqui, quando você procura alguém do mundo, o que ele vai fazer? Te dá o quê, pastor? Você falou que é diferente de conselho e opinião. Palpite. O mundo está apto para te dar palpite. Palpite. Mas conselho é com alguém que professa a mesma fé que a nossa, Amém. que esteja no mesmo nível de crença que a nossa. Aleluia. E aí, essa pessoa, ela não vai te dar um palpite. O que Isaías fez? Buscou o Senhor. Olha a diferença. Se a gente busca o conselho com o ímpio, com o mundo, ele nos dá um palpite. Uma pessoa de Deus não vai nos dar palpite, vai nos aconselhar conforme o que o Senhor disser. Não é um achismo. Não é um achismo. É direcionado pelo Senhor. Olha a diferença. Amém. Porque Isaías podia ter dito para ele assim: Ezequiel, eu acho. Não, ele foi consultar a Deus. Aleluia. Glória. E a palavra que Deus dá para Isaías dizer para Ezequias é a seguinte: fica tranquilo, não se preocupe. Aleluia. Aqui, ó, Isaías 37:6. Assim diz o Senhor: não tenham medo das palavras que você ouviu, Aleluia. das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Aleluia. Amém. Foi isso que o Senhor disse. Ele está dizendo assim, sabe o que o Senhor estava dizendo aqui para Isaías falar para Ezequias? Sabe o que ele estava falando aqui? Eu vou mostrar para Senaqueribe que você tem dono, que você foi comprado por preço de sangue, e que eu sou Deus verdadeiro, diferente daqueles deuses que tinham altares levantados. Glória a Deus. Eu vou provar para Senaqueribe que eu não sou o Deus dos deuses dos reis anteriores. E quando Ezequias ouve as palavras do Senhor, começa a se preparar para a chegada de Senaqueribe, para a vinda do inimigo. Essa parte é bacana. O que ele fez? Mandou restaurar as brechas do muro. E aqui, quando a gente fala de brecha, pastor que é um estudioso, me corrige se eu estiver errada. Brechas, quando fala ali, não é brecha tipo trinco, não, né? Trinquinha, assim, tipo quando dá uma rachadura na parede, faz aquele trinco assim.
Quando a gente fala de brecha aqui, nós estamos falando de quê? De um buraco. Essas brechas, elas não eram como trincos, eram brechas de uma cidade fortificada, de muros gigantescos. São rachaduras com um espaço exato para passar uma pessoa. Mesmo que apertadinho. Mas você passava por essas brechas. E aí o que Ezequias fez? Vamos fechar as brechas, porque mesmo que de 1 a 1 o exército iria entrar pelas brechas. Mesmo que de 1 a 1. Dava para passar de 1 a 1, mas passava de 1 a 1. Não tinha que passar a nenhum. E ele foi lá e fechou as brechas. O que Ezequias estava dizendo aqui? Eu não vou facilitar para o inimigo, não. Se o Senhor falou que está comigo, eu não vou facilitar para ele. Vou dificultar. Vou dificultar. A Bíblia diz que o exército de Senaqueribe era de 185 mil homens. Ezequias, ele sabia que o exército era grande, que as armas eram potentes, mas que se dependesse dele, facilidade para entrar, eles não iam encontrar. Aleluia, amém. Não teria acesso, não daria acesso fácil para o inimigo. Aí eu te pergunto, nós temos dado acesso ao inimigo nas nossas vidas? Não deixe o galo o diabo. Ele mandou fechar as brechas, já estava bom, não estava, pastor? Já pelo menos ia dificultar. Ele mandou fechar as brechas, e o que ele faz? Ainda manda construir um outro muro por fora daquele muro que já existia. Presta atenção aqui. Além de fechar o acesso, vou dificultar ainda mais. O que a gente entende aqui, igreja? O que a gente entende aqui? Diante de um possível ataque, vou redobrar. Estão entendendo? Estão entendendo? Amém. Se eu já oro, ora mais. Amém. Se eu já jejue mais. Se eu já me consagro mais. Vou redobrar. Vou fechar as brechas, mas vou redobrar o cuidado. Aleluia. Aqui o inimigo não entra. Amém. Aleluia. Aqui o inimigo não entra. Vou redobrar. Aleluia. Na minha casa ele não entra, na minha família ele não entra. Glória a Deus. Com meus filhos não entra. No meu casamento não entra, no meu emprego não entra, não. Fecha as brechas e redobra o cuidado. Amém. Redobra o cuidado. Aqui não. A gente não deve facilitar para o inimigo. Porque muitas das vezes ele já está aí para fazer o que quer com as nossas vidas se a gente deixar. Porque é essa a intenção dele. E ele nem encontra facilidade. Porque muitas das vezes a gente dá facilidade. A gente, além de não fechar as brechas, de não construir outro muro, a gente ainda dá acesso. Então, foi isso que Ezequias fez. E sabe o que ele mandou fazer também? Ele mandou fechar os poços. É para dificultar, vamos dificultar com direito. Vou tampar as brechas, vou fazer outro muro e vai ficar sentadinho aqui do lado da minha cidade bebendo aguinha? Vai não. Ezequias falou assim, vai ficar? Pode ficar. Mas vai ficar sem água. Mandou fechar os poços. Outra atitude importantíssima aqui de Ezequias. Já que eles vão acampar, por que eu vou dar acesso de água para o inimigo? Por que eu vou dar? É isso que muitas vezes a gente faz. A gente dá de beber para o inimigo. E aí ele faz isso. 2 Crônicas 32:4 diz assim, assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes do riacho que atravessava a região. Eles diziam, por que deixar os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Vai encontrar água não. Ezequias está dizendo aqui, não vou só dificultar,
Mas também não vou dar para eles recursos para se fortalecerem. Não vou. E se a gente entende isso, o inimigo já começa a perder força na nossa vida. Agora. Quem crê nisso? Ok. Fechou as brechas, fez o muro, fechou os poços, e vem ser querido. Com toda a certeza dele. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Com o exército todo. Acampa em volta de Judá. Fica lá fora. Acampa em volta da cidade. Até que lá dentro acabasse tudo. Ok. Cheguei, não tem água, não tem muro, não tem acesso, não dá para entrar. Vamos acampar aqui, porque uma hora vai acabar lá dentro. Uma hora a comida acaba, uma hora vai acabar remédio, recurso, vai acabar água. Uma hora eles iam ter que sair de dentro. E aí eles pensavam, quando tudo acabar, eles não vão suportar e vão ter que sair. Entrar a gente não pode. Mas uma hora eles vão ter que sair. Uma hora eles vão ter que se render. Se eles não sabiam, eles só não sabiam o que estava lá dentro. Eles só não sabiam o que eles estavam fazendo lá dentro. Eles não sabiam o que tinha lá dentro. O exército de Senaqueribe não sabia que lá dentro tinha um povo adorando. Lá dentro tinha um povo que, quando Deus deu para Ezequias a estratégia de fechar os poços lá de trás, lá de fora, Deus deu uma estratégia para Ezequias de trazer os poços, a água que saía por cima, mandou fazer poços subterrâneos para ter acesso no meio da cidade. Então, lá fora havia um exército, sim, muita gente, mas sem água e sem acesso. Mas lá dentro havia um povo adorando e sendo abastecido por água. Entenda, lá fora afronta e sede, mas dentro nós somos abastecidos. Dentro nós somos abastecidos. Maior é o que está conosco. Lembra que nós lemos aqui? Lembra que lá em 2 Crônicas 32 que a gente leu? Está um poder maior do que o que está com ele. Conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Igreja, mesmo com tudo pronto e segurança, vocês entenderam todo o cenário? Olha que bonitinho. Senaqueribe afrontou, mandou a carta com certeza. Ezequias recebeu, foi para o templo, rasgou suas vestes, buscou conselho do profeta. O profeta falou: vai, fica tranquilo, vou mostrar para Senaqueribe quem é esse Deus, quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus? Aí Deus deu estratégia para ele: vou fechar as brechas, vou construir outro muro, vou fechar os poços, vou fazer a água jorrar no meio da cidade por baixo. Depois de tudo, o exército lá fora, o povo lá dentro adorando com água, com fonte, diante de uma fonte. Deus ainda mandou um anjo. Tudo pronto. Já tá. Vocês concordam comigo que a guerra já estava vencida? Amém. Mas Deus faz tudo completo. Deus enviou um anjo. Um anjo. Muitas das vezes a gente acha que a gente precisa de um exército para vencer uma guerra. Mas preste atenção. Preste atenção no manto aqui, ó. Ó o manto. Deus enviou um anjo. Um anjo. Um anjo. Quando é Deus que envia, um só dá jeito. Amém. Um só resolve. Um só. Basta um. A Bíblia diz que Deus envia um anjo e esse anjo passou no acampamento. Ei, ele nem fez morar, ele nem passou, ele nem parou, né, pastor?
só passou e matou os 185. Glória a Deus. Aleluia. E eu profetizo na nossa vida essa noite, que enquanto nós estamos aqui dentro, sendo abastecidos, tem um anjo indo lá no seu problema. Um anjo indo lá na sua causa, na sua casa, no seu casamento, no seu emprego. Um anjo para aniquilar toda e qualquer ação do inimigo sobre a nossa vida. A Bíblia diz que o anjo só passou e resolveu a pendência na hora. Preste atenção. Tem coisas que nós vamos orar, jejuar no tempo do Senhor, conforme Ele quer. Tem situações que Ele manda o anjo na hora. Principalmente quando a afronta for contra Ele mesmo. Porque o rei aqui, ele não afrontou só Ezequias, ele não afrontou só aquele povo, ele afrontou ao Deus de Davi. Então, igreja, preste atenção, não permita que as afrontas roubem a adoração dos seus lábios, não permitam que as guerras venham nos paralisar. Lá fora o inimigo nutre uma expectativa muito grande de que aqui dentro está tudo destruído. De que aqui dentro vai acabar a comida, vai acabar a água. Pelo tempo que o inimigo passa nos afrontando, ele pode até pensar assim, já morreu. A água já acabou, a fé já minou. Só que ele não sabe que aqui dentro nós estamos adorando e cantando em frente a um rio. Em frente a um rio. Um manancial de águas vivas. Aqui dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, tem um rio. Tem um rio, um manancial de águas vivas. Nós estamos supridos, nós não vamos morrer. Aleluia. Você crê nisso? Amém. As expectativas do inimigo a meu e a seu respeito vão ser frustradas. Amém. Eles podem ficar lá fora, acampado, tentando, mas eles não vão ter acesso. E quando Deus disser a hora, Ele manda um anjo e acaba com tudo. Aleluia. Porque nós estamos dentro, sendo abastecidos. Tem um rio que nos abastece. Um rio que vem direto do trono do Senhor para mim e para a sua vida. Um rio que cura, um rio que limpa, um rio que guarda. Esse rio ele tem que estar fluindo dentro de nós. Um rio que sacia a nossa sede. Todos os dias. Sacia o nosso coração, sacia o nosso interior, nos dá estratégias para vencer os inimigos, as cartas de afrontas que nós recebemos. Recorra ao Senhor, feche as brechas. Construa muros de proteção. Se já faz, faça dobrado. Adore, sacie com as águas desse rio. Senaqueribe cercou Jerusalém, mas nunca conseguiu entrar. Ele gritou do lado de fora, afrontou, intimidou, tentou enfraquecer a fé do povo, mas ficou do lado de fora, porque existem ambientes que o inimigo não consegue acessar quando Deus está guardando. Guarda isso no seu coração, vocês estão me entendendo? Enquanto o inferno gritava lá fora, dentro havia uma cidade em adoração. Dentro havia uma cidade em adoração. Havia um rio, havia abastecimento, havia presença de Deus. Havia presença. E Deus me mandou nessa noite para profetizar nas nossas vidas, na minha vida. Que o inimigo pode até nos cercar.
Podem ser muitos, 185 mil. Não importa quantos forem. Mas Ele não vai nos alcançar. Não vai nos alcançar. Ele pode afrontar. Pode mandar carta ou quanto for. Mas Ele não vai prevalecer. Pode tentar minar a nossa fé. Mas existe um rio correndo dentro da nossa casa. Dentro do nosso ser, dentro da nossa alma. Dentro do nosso coração. Glória a Deus. E talvez alguém chegou aqui cansado de ser afrontado, de receber cartas de afrontas, alguma luta, alguma peleja, às vezes até ferido pelas afrontas, pelas guerras, e achando que tudo acabou. Não tem jeito mais. Mas Deus nos diz hoje: eu ainda estou defendendo Jerusalém. Tem um anjo do Senhor se movendo por causas que nem eu nem você consegue resolver sozinho. Enquanto a gente adora aqui, Deus guerreia lá. Enquanto a gente se derrama aqui, Deus entra onde a gente não consegue entrar. Enquanto a gente fecha as brechas, Deus vai derrotar os nossos inimigos. Então, o que fica no nosso coração para essa noite é: não pare de adorar. Não pare de buscar, não pare de confiar. Porque quem tem aliança com Deus pode até passar pela guerra, mas nunca, nunca, nunca vai passar sozinho. Amém. Aleluia. Você crê nessa palavra? Amém. Grava essa palavra na tábua do seu coração. Amém. Amém. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Não somente ouça essa palavra, deixa entrar aqui e sair aqui, mas entenda. Grave o que o Senhor trouxe para os nossos corações nessa noite. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa palavra, Pai. Obrigada, Pai, porque hoje o Senhor nos lembrou que há um rio correndo dentro da cidade. Mesmo, Pai, quando as afrontas aumentam, mesmo quando o inimigo, Pai, tenta nos cercar, o Senhor continua sendo o nosso refúgio. O Senhor continua sendo nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Pai, nos ajuda a fechar as brechas. Nos mostre, Pai, quais são as brechas que nós temos deixado abertas. Nos mostre, Pai, porque muitas das vezes a culpa é nossa. Muitas das vezes nós não percebemos o que precisa, a brecha que precisa ser fechada. Muitas das vezes, Pai, nós não saciamos a nossa sede com a fonte, com a água que jorra do Senhor. E nós tentamos, Pai, muitas das vezes lutar as nossas guerras com as nossas próprias mãos. E nós acabamos feridos, machucados. Porque sozinho nós não podemos, Pai. Então nós te pedimos que o Senhor venha nos mostrar, abrir os nossos olhos espirituais. Nos ajuda, Pai, a vigiar mais. Nos ajuda, Pai, a orar mais, a buscar mais, a depender mais e mais cada dia, Pai, da Tua presença. Sem a Tua presença, Pai, nós nada podemos ser, nós nada podemos fazer, Pai. Assim como diz Moisés, se a Tua presença não for conosco, não nos deixe, Pai, sair daqui. Que nenhuma afronta venha roubar a nossa adoração, que nenhuma guerra destrua a nossa fé e que nenhuma ameaça
nos fazer retroceder. Aleluia! Que o Senhor venha visitar cada família, cada casa aqui representada, Pai. Cada casamento, cada filho, cada marido, cada coração, Pai. Cada enfermidade, as causas impossíveis, Pai. Tudo aquilo que só o Senhor conhece. O Senhor e essa pessoa sabe. Envia, Pai, os teus anjos a favor do teu povo. Guerreia, Pai, as guerras que nós não conseguimos. E quando nós sairmos daqui, Pai, que nós possamos sair fortalecidos, renovados e convictos, Pai, que maior é o Senhor que está conosco. Por mais que sejam imensos as ameaças e os exércitos que nos perseguem, nós entregamos tudo em tuas mãos, Pai. Nos dá discernimento e certeza de que o Senhor está conosco e o Senhor está no controle de todas as coisas. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a palavra na casa do seu coração. Esse rio, Senhor, né? Como é que ele louvou? Eita glória! Que fruto teu grande amor, águas que correm no trono, águas que curam feridas. Declara isso que estiver no seu lugar. Declara isso. Declara que Ele é a fonte de águas vivas das nossas vidas. Águas que
és a fonte, Senhor. Eita glória.